Depois do lançamento de Vingadores Guerra Infinita e Ultimato, Thanos se tornou um vilão de destaque dentro do cenário da cultura pop e com total sentido, já que ele foi um vilão muito bom e chegou a ser o protagonista de Guerra Infinita. Só que muita gente na época afirmou que ele era um vilão fora da curva e complexo, já que ele possuía motivação e essa motivação fazia sentido. Além disso, Thanos não estava fazendo aquilo por maldade, ele só estava fazendo o que era certo e ele possuía uma relação de pai e filhos com a Ordem Negra e com a Gamora, provando que ele não era realmente mau, mas sim alguém complexo e profundo. Isso era o que muita gente afirmou na época, e ai de você se discordasse, parecia até que você estava cometendo um crime ao falar mal do Thanos ou que ele não era um vilão diferente. E o hype era tão grande que tinham aqueles que chegaram a teorizar ou até mesmo a afirmar que o Thanos era o novo Darth Vader dos cinemas. Eles são só um bando de bocós. O que a um curto prazo pode ter sido realidade, mas a médio e longo prazo não chegou nem perto, já que o Darth Vader ainda é um dos vilões mais marcantes dos cinemas e não foi o Thanos que ameaçou chegar nesse patamar. Afinal, Darth Vader ainda possui uma legião de fãs que o adoram, e muitos não toleram críticas ao vilão. Mas afinal, será que o Thanos do CM é um vilão complexo que não era alguém realmente mau e que estava certo em suas motivações? Já indo direto ao ponto, a resposta é não. Thanos não é um vilão complexo, além de que suas motivações e a relação com a Ordem Negra são bem controversas. Mas calma, eu não estou dizendo que ele é um vilão ruim. Ele é um bom vilão, porém não é um vilão complexo e nem profundo. Isso também abre brecha para outra discussão, que é em relação à complexidade e qualidade não serem sinônimos. Afinal, um personagem ou uma obra podem ser bons e simples, ao mesmo tempo que existem personagens e obras complexas e ruins. Em relação à complexidade do Thanos, muitos afirmavam que ele era um vilão complexo por sua motivação ser, de certa forma, salvar o universo de um colapso, e que ele não é movido pela maldade. Prova disso é que ele não mata os heróis quando tem a oportunidade, o que, somado aos fatores anteriores, comprova sua complexidade e que ele é um personagem profundo, sendo que ele só deixou os heróis vivos graças ao roteiro e porque ele foi bem jumento. Porque é burro, 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 burro. Sem contar que o vilão Profeta Malthusiano não é vilão profundo e complexo. Na verdade, em relação a ele deixar os heróis vivos, para mim só tem uma única explicação plausível, que para quem já leu os quadrinhos sabe que o Thanos não se julga merecedor de vencer, e por isso, inconscientemente, ele coloca falhas em seus planos, e é através dessas falhas que os heróis conseguem achar uma brecha para vencer o vilão no final do dia. Mas se caso essa não for a explicação, aí é só conveniência de roteiro mesmo. Em relação à motivação do Thanos, ela também não tem nada demais, afinal, vilões que acham que os fins justificam os meios é o que não falta na ficção. E nesse caso, o Thanos é só mais um, e não só isso, mas a teoria do Thanos tem controvérsias, que muita gente já percebeu. Afinal, exterminar metade do universo por causa de recursos limitados não é uma solução viável, já que, mais cedo ou mais tarde, o universo voltará ao estado atual. E outro fator que prova que essa teoria é furada é a de que ela trata o universo de uma maneira muito exata e linear, não levando em consideração fatores como avanços tecnológicos e nem de variações em taxas de natalidade e mortalidade ao redor do universo. Isso mostra que é muito equivocado afirmar que o universo está condenado, ainda mais se tratando do Thanos, que afirmava isso baseado no que aconteceu com o seu povo, sendo que o universo é muito maior que isso. E você até pode afirmar que ele foi a outros planetas, como no da Gamora, e que após ele exterminar metade da população, esses planetas prosperaram. Mas ainda assim, o universo é vasto e provavelmente ele não viu nem metade de tudo. Além disso, Thanos baseia sua teoria apenas no que aconteceu no seu planeta e nos mundos que ele visitou, sendo que não havia provas de que aconteceria o mesmo nesses outros mundos, mostrando que ele não enxergava a um médio ou longo prazo e nem tinha capacidade de cogitar diferentes possíveis cenários. Mas isso tem uma explicação melhor, que é a de Thanos ser apenas um vilão cretino e egocêntrico que não enxerga a sua falta de caráter, se acha moralmente superior e quer apenas massagear o próprio ego, provando para si mesmo que seu pensamento está correto. E isso só mostra o quanto que todo esse papo de salvar o universo é apenas uma desculpa esfarrapada que nem o próprio Thanos acredita, fazendo com que a suposta complexidade do vilão não passe de uma conversa fiada. Outro ponto que prova que, apesar do Thanos ser um bom vilão, ele é um vilão feijão com arroz, é a escolha dele para resolver o suposto problema de superpopulação, que é um genocídio aleatório. E essa é uma das maiores provas de que o Thanos não é um vilão complexo e profundo, já que com as Joias do Infinito, ele poderia simplesmente reescrever como o universo funciona. Mas ao invés disso, ele escolhe o extermínio, e isso só prova que o Thanos não se importa com o universo e não possui nenhum objetivo nobre, sendo um vilão realmente mau caráter
e que todo esse papo dele só engana ele mesmo e ao espectador desatento. Certo, eu já falei sobre o Thanos não ser um vilão complexo pela sua motivação, que além de furada, é extremamente comum de um vilão mesquinho que quer impor suas vontades sobre os demais, mas que não percebe o seu erro e acha que tá certo. Indo para outro fator do Thanos que muita gente falou que tornava ele um vilão profundo, temos a relação de pai e filha entre ele e a Gamora, que na minha opinião é mega forçada, porque tem horas que ele parece ser um pai babão com a filha e do nada ele parece nem sequer se importar. E eu nem tô falando da cena em que ele joga a Gamora de cima da montanha, porque isso é outra galhofada. Na verdade, essa cena é o ápice da forçação de barra, porque até então a relação do Thanos e da Gamora só ficou nesse vai e vem que não chega a lugar nenhum. Essa cena da Joia da Alma teria sido muito melhor se na parte em que a Gamora fala que o Thanos não ama nada e ninguém, ele simplesmente virasse e confirmasse que isso é verdade e jogasse ela sangue frio lá embaixo, porque isso serviria para confirmar que o Thanos fez o que fez porque é um vilão que no fundo é realmente mau, ou seja, ele finge ter um bom propósito, sendo que na verdade ele é apenas um gigantesco cretino. Para encerrar o vídeo, volto a dizer que o Thanos não é um vilão ruim, muito pelo contrário, ele é um dos melhores vilões que a gente já teve no CM, mas que também não é um vilão complexo, profundo e com uma gigantesca construção que várias páginas e pessoas tentaram convencer na época. Na verdade, eu fiz esse vídeo com o intuito de fazer uma certa provocação para essa galera que ainda existe, mas que já não estão mais naquele hype da época, de que o Thanos é o clássico vilão cretino água com açúcar, que é um personagem mau caráter, que acha que está certo e tá tudo bem com isso. Não é pecado criar esse tipo de vilão ou achar ele bom, até porque grande parte dos vilões que a galera mais gosta se enquadram nesse tipo. Então, o que eu falei nesse vídeo não é demérito pro Thanos do CM.